Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Eu sou o Padre Genival, da Paróquia Santo Antônio, aqui do Anhangabaú, e nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a catequese de iniciação à vida cristã. Nós temos esse documento que a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, lançou para que nós possamos seguir a catequese em todo o território brasileiro. Então vamos falar um pouquinho o que esse documento propõe para cada um de nós. Vamos ver um trechinho do Evangelho. Jesus falou-lhes dizendo: Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até ao fim dos tempos. Então, do Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20. É uma ordem clara e explícita de Jesus Cristo para divulgar o Evangelho, a boa nova da salvação a todos os povos, a batizar como sinal concreto, uma aliança com Deus, o sacramento, batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinar em uma vida de comunidade a colocar em prática aquilo que ele está propondo. Então, é uma ordem explícita de Jesus Cristo, que a gente reúne as pessoas, evangelize as pessoas, catequize as pessoas, e as pessoas devem fazer isso principalmente na vida em comunidade, que é ali que pode partilhar, vivenciar a palavra de Deus. Vamos ver outro trecho bíblico. A comunidade se dedicava ao ensinamento dos apóstolos e à comunhão na missa e às orações. Todos estavam cheios de amor a Deus, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo para refletirem a palavra de Deus. Celebravam a missa nas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então, da Bíblia, dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 2 a 4. Então, são os apóstolos colocando em prática aquilo que Jesus Cristo mandou. Então ele formou uma primeira comunidade, que são os 12 apóstolos, e ordenou que essa pequena comunidade formasse mais comunidades. E assim os apóstolos foram formando comunidades. E aqui temos testemunho dessa comunidade. É uma comunidade, então, que tem essa experiência de uma vida em comum, se reunir para oração, se reunir para comer junto, partilhar os bens, né? Ajudar as pessoas, no louvor a Deus, o amor aos irmãos. E assim vivia as primeiras comunidades cristãs, e assim também hoje nós somos convidados a vivermos da mesma forma em vida em comunidade. Então a igreja, ela se preocupa em tornar presente aquilo que Jesus Cristo falou. No dia de hoje, nos momentos atuais, atualizar aquilo que Cristo fez. Por isso que aqui na América Latina, tá certo? E no Caribe, nós temos a cada 15 anos um documento. Esse documento rege toda a pastoral da igreja para o Brasil e toda a América Latina e Caribe. O último foi feito em 2007. O documento leva o nome da cidade, foi feito aqui no Brasil, por isso que é documento de Aparecida, foi feito em Aparecida. Tá? Então, cada 15 anos, a igreja se reúne na América Latina para resolver. Então, os bispos, cardeais, fazem muitos estudos, durante mais de um ano ficam preparando o material, depois reúnem em uma assembleia para aprovar aquilo que foi feito. Depois é mandado para Roma para que o Papa possa autenticar, né, aquele trabalho que foi feito. Então, é um documento muito sério. É esse documento que rege a igreja, então, não somente no Brasil, mas em toda a América Latina. Devemos seguir a ele, tá bom? É atualizar a forma de evangelizar. E ele diz o seguinte, esse documento: tempo de catequese, experiência com Deus e vivência em comunidade. Olha que bonito, vou ler de novo em verdinho. O que é um tempo de catequese? É um tempo de experiência com Deus e vivência em comunidade. Isso que é importante.
O tempo de catequese para receber os sacramentos da iniciação à vida cristã, ou seja, batismo, crisma e primeira comunhão eucarística, é um tempo mais do que para aprender alguma coisa, Bíblia, doutrina, é um tempo de vivência mais profunda do Evangelho na vida em comunidade. Então a catequese é importante também estudar a Bíblia, a doutrina da igreja, mas o mais importante é a experiência, a vivência em comunidade e sentir, experimentar a presença de Deus. Por isso que a igreja, baseada naquele documento lá de Aparecida, depois lançou mais 2 SNBB aqui no Brasil. Um chamado Comunidade de Comunidades, uma nova paróquia, a conversão pastoral da paróquia. Esse documento demorou vários anos, muitos anos para ser formulado, quase 10 anos para ser formulado, e ele propõe que nós façamos nossa igreja pequenos grupos, pequenas comunidades. Essa é a proposta. A paróquia tem que se converter à forma de ser. Não é trabalhar com a massa, não é trabalhar com um monte de gente, mas trabalhar com pequenos grupos, que se reúnem, lógico, em assembleia na Eucaristia, na missa final de semana. Então a missa, por isso que chama-se assembleia, é a reunião das comunidades. Entendeu? Então tem os vários grupos, seja por um movimento, seja por um grupo de alguma coisa, uma associação, um trabalho, uma pastoral, não sei. Pequenos grupos que vivam pequenas comunidades e que se reúnem para celebrar a missa. É o novo estilo de igreja, assim que se propõe a fazer. E para que isso seja possível, a CNBB lançou também depois um itinerário à vida cristã. Como fazer isso? Como colocar em prática? Esse é o documento 107 da CNBB, Iniciação à Vida Cristã. Itinerário para formar discípulos missionários. Formar discípulos. Alguém que realmente assuma Jesus Cristo. Que seja discípulo de verdade. Não alguém que vem na igreja e vai embora. Mas alguém que vem e siga Jesus como discípulo. Tá? E missionários, porque está aberto a levar essa palavra para o mundo todo. Então esses 2 documentos estão diretamente ligados à nossa catequese no Brasil todo. E o que diz? Quanto ao batismo. É o sacramento desse sinal de entrada na comunidade. Só devo ser batizado se estiver disposto a viver em comunidade. Não batiza por batizar. Não batiza para tornar filho de Deus, porque todos nós somos filhos de Deus. Todos nós nascemos como filho de Deus. Na verdade, o batismo é uma entrada na igreja. Torna de forma sacramental que somos adotados por Deus. Tá? De forma sacramental. Mas todo mundo é filho de Deus. Então, de forma sacramental, dizemos isso. Você é filho de Deus. Convidado a viver em comunidade. Então, o batismo é a porta de entrada para a comunidade. Então, não adianta pedir o batismo se não vai viver em comunidade. Não tem sentido nenhum. Eu sou batizado para viver em comunidade. Depois a confirmação, a crisma. A palavra diz confirmar o batismo. A pessoa frequenta a comunidade e resolve dar um passo a mais e dar testemunho da vida em comunidade e trabalhar em favor da comunidade. Se torna adulto na fé e se propõe a viver a fé, dar testemunho ao mundo da fé e defender a fé. Então, quando era criancinha, nenenzinho, os pais e os padrinhos trouxeram a criança para a igreja e batizaram, mas era nenenzinho, não diz por conta própria. Por isso, quando ela cresce, a partir dos 14 anos, ela é convidada a ela responder à fé, a confirmar o que os seus pais falaram. Por isso que chama confirmação. Um dia meus pais fizeram por mim meu lugar no batismo e hoje, eu depois dos 14 anos, vou confirmar aquilo que fez. E para que eu confirmo? Para que eu crismo? Para poder assumir a comunidade, como disse isso. Esse é o objetivo. Vou dar a vida pela comunidade, vou viver pela comunidade, vou viver na igreja, vou participar da comunidade. A primeira comunhão eucarística. A pessoa participa da comunidade e por isso deseja comungar com os irmãos, para poder compartilhar a vida com eles, vivendo em comunhão com Deus e com os irmãos através da missa dominical. Então, quando eu faço a primeira comunhão eucarística, é para a vida em comunidade. Esse é o objetivo também. Não é vir de vez em quando. É um compromisso semanal. Uma vez por semana, eu me reúno com a grande comunidade, me reúno com a assembleia para celebrar a Eucaristia, para celebrar a missa dominical, para dar graças a Deus pela salvação que Ele me dá gratuitamente. Não existe cristianismo sem vida em comunidade. O cristianismo pregou comunidade, né? E de formar comunidades. É o objetivo. Então não pode ser um cristão na sua casa somente, sem comunidade, tá? O cristianismo nos convida a uma vivência concreta em comunidade. O catequista, mais do que um pedagogo,
é um mistagogo. Vou explicar as palavrinhas. Então, o catequista, mais do que um pedagogo, é um mistagogo. Aqui embaixo está o Padre Lima, né? Esse slide 2009. E o Padre Lima é doutor, fez doutorado em catequese. Foi professor meu e da maioria dos padres da Diocese de Jundiaí. Padre Lima, tem muitos livros publicados, é doutor em catequese. Então, vou explicar um pouquinho essas palavrinhas, né? Por que o catequista, mais que um pedagogo, o catequista é um mistagogo? A palavra mistagogia vem do grego misté agen, ou seja, conduzir ao mistério, à presença de Deus. Então, por isso que é um mistagogo. Então, o catequista é aquele que leva, conduz a criança, o jovem e adulto a experimentar Deus, a sentir a presença de Deus. Então, isso é mistagogia, levar ao mistério, levar a sentir a presença de Deus. Assim como pedagogia, paidos agen, ou seja, conduzir a criança, que é ensinar. Tá certa a diferença? Então, o pedagogo é aquele que ensina. E o mistagogo não é apenas aquele que ensina, mas aquele que conduz a sentir a presença de Deus. Então é diferente. Então a criança, o jovem, o adulto está na catequese não apenas para aprender. Aí seriam pedagogos, vou ensinar algo. Aí seria, a gente chama de ensino religioso, tá bom? Ensino religioso. Tá? Vou fazer ensino religioso. Então vai pegar, tem um pedagogo que me ensina. A fé ensina a religião. Isso é ensino religioso. Mas não é isso. Eu vou lá para que eu sinta Deus, experimente Deus, entre o mistério, me entregue a Deus e seja salvo. Tenha a vida eterna. Que eu me sinta na presença de Deus, que minha vida mude, que transforme, que eu tenha minhas curas, minhas libertações, que eu possa sentir cheio de amor, cheio de vida. Então isso é mistagogia. Tá certo? Então, só para resumir, então pedagogia é ensinar. E mistagogia é conduzir a algo maior, conduzir a Deus. E é isso que o catequista deve fazer com as crianças, com os jovens e com adultos. E nós temos documento aqui que ele vai revisando cada certo tempo. Então, em 2018, a nossa diocese fez novamente, renovou, né, as normas e diretrizes diocesanas para a preparação e recepção dos sacramentos da iniciação à vida cristã. Foram vários anos, discutimos muito, eu participei da equipe, né, o bispo Dom Vicente, mais um grupinho de 5 padres, ficamos 2 anos reunindo informações, discutindo, para deixar bem clara as normas. E aí surgiu esse documento válido para a Diocese de Jundiaí. Vou ler alguns trechinhos dele só. A iniciação à vida cristã não se esgota na preparação aos sacramentos do batismo, crisma e eucaristia. É um processo permanente e dinâmico de conversão a Jesus Cristo e sua mensagem, que exige maior familiaridade com a palavra de Deus e a vida em comunidade. Número 105. Palavra de Deus e comunidade. É isso que deve levar a catequese. A catequese de preparação para receber os sacramentos da iniciação cristã, tanto dos catequizando, isto é, aqueles que já receberam o sacramento do batismo, como também dos catecúmenos, isto é, aqueles que se preparam para receber o sacramento do batismo, não deve ser considerada de forma isolada, mas integrada ao contexto da iniciação à vida cristã, num processo de formação. Portanto, mais do que preparar para receber os sacramentos, ela deve formar para uma verdadeira e duradoura iniciação à vida cristã e, consequentemente, iniciar também a uma autêntica inserção na vida da comunidade. Número 130. Então, o objetivo da catequese é preparar a pessoa para que ela seja inserida na comunidade, para que ela assuma a vida em comunidade, assumir a palavra de Deus e a vida em comunidade. Crianças. A comunidade seja responsável pelo acompanhamento das crianças e amadurecimento na fé e na inserção na comunidade eclesial, seja no grupo de perseverança, acólitos, infância missionária ou outro grupo. Então está dizendo que as crianças têm que ser inseridas em uma comunidade de crianças. Por isso que já começamos já. Em nossa paróquia, no final da catequese, nós temos um grupo de crianças, uma comunidade de crianças. E as crianças, no último tempo da catequese, a partir da quaresma, do último ano de catequese, a criança já começa a viver em comunidade, participar da comunidade. Jovens e adultos, a confirmação é o sacramento, testemunho e compromisso.
Por isso, a catequese deve levar o catequizando ao compromisso com a comunidade de fé, sendo inserida em uma comunidade. De novo, então o jovem adulto também deve ser inserido numa vida de comunidade. O ser humano só consegue tomar consciência do mundo e dos outros através do amor e da partilha, que se dá na vida em comunidade. É ali que ele vai desenvolver seus dons e suas capacidades. As comunidades cristãs são comprometidas com a fé e ligadas pelos laços de fraternidade. Viver em comunidade, nesta perspectiva, é lutar pela paz e pela justiça no mundo. Não basta estar juntos, ou um ao lado do outro na mesma casa. É preciso que haja objetivos comuns, metas definidas, prioridades básicas que favoreçam a superação do individualismo. Faz-se necessário vivenciar relações interpessoais. A comunidade cristã tem um elo que une e fortalece os seus membros. É a mística, a experiência de Deus, do serviço e da oração em comunidade. Na comunidade, cada um tem a responsabilidade de ajudar e sustentar a fé dos irmãos. Que coisa bonita. Dá e recebe. Perdoa e é perdoado. Acompanha e jamais está só. Oferece seus carismas e ministérios para o bem de todos e beneficia-se com os de seus irmãos. Compartilha. Ai, que bonito. A mensagem do Evangelho é profundamente fraternal entre irmãos, pois é a justiça do reino. Jesus escolhe os 12 discípulos para formar comunidade. O cristianismo tem como ponte culminante um amor sem limite, um amor que dá a vida pelos seus amigos. A igreja fundada por Jesus Cristo é confirmada em Pentecostes. É precisamente a comunidade daquelas pessoas que professam a mesma fé e participam do mesmo pão da vida. É o próprio Jesus que acolhe os 12, que escolhe os 12 pelo nome e forma com eles a nova comunidade do reino. Depois começa a conquistar discípulos formando uma nova família. Quem é a minha mãe? Quem são meus irmãos? Pergunta Jesus. São aqueles que fazem a vontade do Pai. Esses são meus irmãos. Na comunidade de Jesus, a lei é o amor. A autoridade é serviço. A reconciliação é a prática diária. A partilha dos bens é regra. Essa nova comunidade de Jesus, com a pregação dos primeiros discípulos, se espalhou rapidamente pela Galileia. E depois da ressurreição, mais ainda, quando o Senhor ia juntando à comunidade dos discípulos milhares de outros que deviam ser salvos. É muito claro que sem comunidade não há como viver nesta nova família fundada por Jesus. Então, colocando em prática o objetivo. Para que a catequese cumpra o seu objetivo de fazer com que os catequizandos tenham uma experiência com Deus e possam ser inseridos na vida da comunidade, a catequese segue 3 dimensões, assim como era feito no início do cristianismo: querigma, catequese e mistagogia. Isso é já do começo, tá? Já nos primeiros séculos, já no início da evangelização, já seguia essas 3 formas de catequese. Tudo isso é catequese. São 3 momentos da catequese que eu vou explicar cada um deles. Então, do jeito que fazia no começo, do jeito que Jesus Cristo ensinou, é que nós fazemos no dia a dia hoje. Então, querigma, catequese, mistagogia. Em verdinho, querigma, catequese em azul, mistagogia em vermelho. Vamos definir um pouquinho. O que é o querigma? O querigma suscita, faz surgir a fé. Suscita a fé. Para os que ainda não receberam a mensagem de salvação. Para aquele que nunca ouviu falar nada, está fora de Cristo, quando escuta a mensagem, suscita a fé. Faz surgir dentro dele a fé. O querigma inflama, incendeia a fé dos que já receberam a mensagem de salvação. O anúncio da salvação dada por Cristo. Então, querigma, o querigma é a mesma coisa, pode falar das 2 formas. Esse anúncio forte que prega, que anuncia sempre a salvação que vem de Deus. Para quem nunca ouviu a mensagem, suscita a fé. Para quem já vive a mensagem, inflama, incendeia, dá vontade de fazer as coisas, tá? Então o querigma é muito importante. Fazer surgir, renovar a fé, tocar o coração. Fazer arder o coração como nos discípulos de Emaús. Sentir Deus, escutar a palavra de Deus. Sentir que a palavra de Deus é verdadeira e é para mim. Preencher o coração com isso. Então isso chamamos de querigma de anúncio, primeiro anúncio. A catequese é uma educação da fé das crianças, dos jovens e dos adultos
a qual compreende especialmente o ensino da doutrina cristã. Aí é doutrina, conhecimento. Dada em geral de maneira orgânica e sistemática. É a explicitação da fé suscitada pelo querigma. Quer dizer, o querigma taca fogo, incendeia. Nossa, Jesus, isso, aquilo. Experimento Deus na minha vida, experimento a minha história. E a catequese vai entender como as coisas acontecem. Tá? Mas sim da doutrina e entender o que Jesus propõe. E a mistagogia. Tempo em que o catequizando, através da meditação do Evangelho, 3 coisas. Pela participação na Eucaristia, a missa dominical, e pela prática da caridade, ajuda aos pobres, vai progredindo no conhecimento mais profundo do mistério pascal e na vivência cada vez maior. Participação na vida litúrgica e engajamento da comunidade paroquial. Sentir, vivenciar, experimentar, através da palavra de Deus, através da Eucaristia e da vida com os irmãos. Então, assim, o querigma suscita a fé, faz ferver. A catequese explica e a mistagogia sente, né? Vivencia a fé. Se eu colocasse como um bolo, o querigma seja um anúncio. Olha, existe um bolo de chocolate. Nossa, é uma maravilha. Minha avó faz um bolo de chocolate com uma receita antiga que ela aprendeu. Quer dizer, quando eu começo a falar, já começa a dar água na boca de você. Por quê? Estou anunciando o bolo. Então o querigma é esse anúncio. Faz da vontade de comer. Nossa, deu vontade de comer o bolo da sua avó. É o querigma. A catequese é explicar como é que faz e fazer o bolo. É assim, 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 põe aqueles ingredientes, põe no forno a tantos graus, tantos minutos, e o pão e o bolo fica pronto. É a catequese. E a mistagogia, que seria comer o bolo. Simplesmente põe o bolo na boca e come. Que delícia! Que gostoso! Então, mistagogia é experimentar, saborear, sentir aquilo, tá? Aí dá para entender claramente o objetivo de cada parte. E sempre a catequese segue esses 3 momentos. Então, momentos de querigma, de anúncio, momento de catequese, explicação, e momento de vivenciar, sentir a presença de Deus. Querigma, catequese e mistagogia. Para que os objetivos da catequese possam ser alcançados através das 3 dimensões, ela está organizada na nossa paróquia da seguinte forma. Então, querigma serão celebrações da palavra com pregação, com cânticos bonitos, uma pregação boa. Serão 4 celebrações iniciais, uma por semana, e depois uma vez por mês. Então, durante todo o tempo catequese, teremos querigma. 4 no primeiro mês e depois uma vez por mês. A catequese, encontros seminais das crianças, jovens, adultos por turma, que é o estudo em si da catequese, da doutrina da igreja, da palavra de Deus. Uma vez por semana. E a mistagogia, participação na missa dominical, que começa sábado à noite ou domingo. E de dias de festa, Semana Santa, Natal, etc. É a mistagogia, experimentar, é sentir, é vir na missa, é sentir o Senhor, vivenciar com os irmãos. O sacramento da confissão, principalmente no tempo da quaresma. E o rica, que eu vou explicar depois, que são ritual da iniciação cristã dos adultos. Tem momentos para aqueles que não foram batizados ainda, vão seguir o rica. E vamos renovar esse compromisso com aqueles que já foram batizados. E a comunidade de crianças. A partir do tempo da quaresma e no final do tempo da catequese, convidamos para participar semanalmente. Então, as crianças vão indo, quando chega a última quaresma da turma dela, ela entra em uma comunidade aos sábados de manhã. E vai até o final da catequese. Supondo, esperando, né? Depois a criança continue participando, tá? Então é para colocar em prática, é para fazer querigma, é para dar catequese, para ter mistagogia. Então a catequese é o todo. Não é só a catequese lá no meio, como está acostumado com a catequista. Então a catequese é vir nos querigmas, catequese é vir nos encontros catequéticos, catequese é vir nos momentos mistagógicos, a missa e outros momentos. Então este quadro mostra como que é estruturado o catecumenato. Essa estrutura começou no começo do cristianismo e ela ficou bem organizada do jeito que está mais ou menos no século III. Tínhamos essa organização, tem vários escritos daquela época nos mostrando como faziam para que a pessoa que chegasse à igreja fosse batizada e introduzida na vida da comunidade. Então ele é feito por 4 tempos. Primeiro tempo, pré-catecumenato. Segundo tempo, catecumenato. Terceiro tempo, purificação e iluminação. Quarto tempo, a mistagogia.
E cada tempo é separado por uma etapa. A primeira etapa é o rito de admissão dos candidatos ao catecumenato. Admite a igreja, admite aquela pessoa para que ela possa ser batizada e fazer parte. Aqui depois é o rito da eleição, segunda etapa. Então ela está escolhida, está eleita para poder receber os sacramentos. E a terceira etapa são os sacramentos da iniciação propriamente ditos. Tá bom? Então são 4 tempos e 3 etapas. No primeiro tempo, a duração é ilimitada, porque é uma conquista da pessoa para ela participar da igreja. O tempo nós convidamos a pessoa para a igreja e damos o querigma, né? Esse anúncio explícito de Cristo. Olha, o conteúdo é o querigma. A segunda etapa, 1 ou mais anos. Naquela época, quando começou, eram 3 anos de catequese. Tá? Hoje, geralmente adultos e jovens, 1 ano, criança, 2 anos. É o tempo da catequese bíblica doutrinal. Explicar a doutrina, explicar a palavra de Deus. A purificação e iluminação é o tempo da quaresma. Tá certo? Somente a quaresma. Começa o primeiro domingo da quaresma e termina com a Semana Santa. É uma preparação imediata. E o último tempo é o tempo pascal, que vai da vigília pascal até Pentecostes, onde recebe os sacramentos e a liturgia. A finalidade aqui, né, do primeiro tempo, despertar a fé e a conversão. Segundo tempo, aprofundar a fé, entender, compreender. Terceiro tempo, amadurecer as decisões. Quer ou não quer ser cristão? Está disposto ou não está disposto a vivenciar o cristianismo? E o quarto tempo, integrar-se na vida da comunidade, como nós falamos. Esse vídeo todo foi falado muitas vezes. Qual o objetivo de receber os sacramentos? Para que a pessoa seja inserida na vida da comunidade. Aí tem várias celebrações aqui no pré-catecumenato, outras celebrações aqui no catecumenato. Aqui também tem os ritos do RICA, aqui propriamente dito, na purificação e iluminação, e outros momentos que nós temos aqui. Tá certo? Então são esses momentos que nós vamos fazer com vocês. A função aqui é uma acolhida das pessoas, aqui é o discipulado para se tornar discípulo, aqui é iluminar a vida da pessoa, e aqui é contemplação, experimentar, saborear. Qual é o nome que nós damos à categoria? Aqui nós chamamos de pré-catecúmenos ou simpatizantes. Aqui chamamos de catecúmenos ou candidatos. Aqui chamamos de eleitos ou decididos. E aqui chamamos de neófitos ou novos cristãos. Então é dessa forma que está organizada a catequese, tá? Você não precisa se preocupar com isso. Nós seguimos esse esquema. É assim que está o nosso planejamento da nossa catequese. Essa celebração do RICA que eu falava antes, explicar um pouquinho. Ritual de iniciação cristã de adultos. São vários ritos, celebrações. Primeiro rito é a admissão dos catecúmenos e entrega da Bíblia. No segundo mês da catequese, em dia de semana, às 8 horas da noite. Então vai reunir todo mundo, pais e crianças, jovens e adultos, vão se reunir na igreja. E para aqueles que não são batizados, vão ser admitidos como catecúmenos e receberão a Bíblia. E para aqueles que já são batizados, receberão a Bíblia. Uma celebração bonita, comovente, as crianças adoram, os jovens, todo mundo. Vai ser muito bonita. Segundo rito, é o rito da eleição, que é feito sempre primeiro domingo da quaresma da missa. Quer dizer, você foi eleito para isso, escolhido para isso. Escolhido para quê? Para ser cristão. Escolhido para ser o quê? Batizado, tá bom? Vai ter o primeiro domingo durante a missa, sempre primeiro domingo da quaresma. Os escrutínios significa olhar com profundidade, tá? Escrutinar, olhar com profundidade. Para os adultos, no tempo da quaresma, na missa. E para as crianças, no tempo da quaresma, no sábado de manhã, faremos então escrutínio de crianças. Depois teremos a entrega do creio e a entrega do Pai Nosso. No tempo da quaresma, em dia de semana à noite. É uma celebração, é uma oração, rezamos para as crianças, rezamos pelos jovens, pelos adultos, abençoamos todo mundo e entregamos publicamente, né, o creio, a profissão de fé, entregamos publicamente o Pai Nosso. Depois, orações de bênçãos, orações de exorcismos, mandar o mal embora e unção. As orações são feitas pelos catequistas e todos os encontros de catequese, para quem não é batizado. A unção é dada pelo padre em uma missa no tempo do advento. Então, fazemos um pouco esses ritos de acolhida. A preparação imediata é no dia da vigília pascal de manhã. Se reúne de manhã, faz uma celebração muito bonita, muito linda, maravilhosa, preparando as pessoas para os sacramentos. E a recepção dos sacramentos à noite, né, no dia da vigília pascal à noite. Então, esses são os ritos do RICA que nós vamos seguir. Tá? Tudo isso está envolvido na catequese. E você pode perguntar, por que se faz esses ritos?
Olha o primeiro quadrinho. Se uma mulher está casada há vários anos e seu marido, de vez em quando, lhe traz flores, dá presentes ou leva a algum restaurante para jantar, ela sentirá em cada um desses gestos que é amada pelo marido. Seu marido te ama, me ama, mas não faz nada, um gesto. Imagina o seu marido lá, toca a campainha, chega ao trabalho, você vai atender lá, marido com uma rosa vermelha na mão. Desmorona a mulher. Uma caixa de bombom. Fala, hoje nós vamos jantar fora. Larga a louça aí. Quer dizer, sinais de amor. Eu estou presente. Lógico que o marido ama a esposa, mas nesse sentido, cada gesto, cada momento, ela vai se sentir amada. É por isso que fazemos os ritos com as pessoas. Ela chega na paróquia, na batizada, admitimos como catecúmena. Pois rezamos, exorcizamos, ungimos, entregamos o creio, entregamos o Pai Nosso, fazemos escrutínio, fazemos outros ritos, quer dizer, eu vou acolhendo. São sinais para que a pessoa se sinta amada. Olha o segundo quadrinho. Assim a igreja, desde a sua origem, sempre acolheu os que a procuraram para o batismo com esses ritos e bênçãos para que as pessoas se sentissem amadas pela comunidade que acolhe e por Deus. É uma forma carinhosa de acolher as pessoas, de estar presente na vida delas. Por isso fazemos esses ritos todos. Teremos umas confraternizações também. Na verdade, seria bom ter muitas confraternizações, mas pelo menos em 2 momentos, né? Porque comer e beber juntos agrega as pessoas. Colocou a comida, as pessoas se unem. Então faremos 2 vezes pelo menos. Após o rito de admissão dos catecúmenos, entrega da Bíblia. Então reúne, cada um traz um prato de doce salgado, refrigerante, faz o rito, acabou, todo mundo é convidado, tá? A confraternizar. E depois a confissão das crianças, por quê? Precisa marcar de forma positiva, a criança nunca confessou. Aí a criança vem para a catequese, está com medo do padre. Então a gente vai vir, vai celebrar, se reunir na sala, na igreja, ter uma celebração, ouvir a palavra de Deus, vamos cantar, os pais junto com as crianças, tá certo? E as crianças vão confessar. Com calma, tranquilidade, com os pais presentes e acompanhando. E depois disso fazemos uma confraternização. Para que fique marcado para a criança. Ah, foi gostoso? Ah, eu gostei, eu amei. Depois ela vai comer, vai beber, vai brincar no salão, corre para cá, corre para lá, pega, esconde, fica uma gritaria de criança. Quer dizer, elas se unem. Esse é o objetivo, sente contente, alegre. Não é que vai na igreja uma coisa chata, mas vai na igreja uma coisa contente, alegre. Então é muito importante ter comida, principalmente após as confissões. Faremos isso, tá bom? Participação motivadora dos pais. Eu digo sempre nas catequeses, né? Sempre digo isso. Quem diz que ama o seu filho e não dá Deus para ele é um mentiroso. Entendeu? Você ama seu filho, eu amo, então dá Deus para ele. Seu filho precisa de Deus, não de outras coisas. Por exemplo, no futebol, olha, dá um exemplo para o futebol, né? Compra a camisa do time para o filho e o pai o coloca na escola de futebol, vai junto em todos os treinos e leva a corneta, xinga o juiz e grita incentivando o filho. Lógico, aí está ensinando, está acompanhando. Se ama o seu filho e quer que o seu filho seja de um time, vai lá, leva, faz toda essa dinâmica. Agora vem aqui para a catequese, larga o filho na porta da igreja, depois da missa vem te buscar. Quantos pais fazem isso? Não está junto, não participa, não vivencia. Tem que dar, tem que estar presente, tem que estar junto. Né? Nós vamos ver agora um videozinho que vai mostrar um pouquinho isso, essa experiência. É assim, com essa motivação, que nós deveríamos motivar nossos filhos, porque é questão de vida eterna. Motivar os filhos como motivamos os filhos para o futebol, motivar os filhos para Jesus Cristo. Motivar os filhos para a vida eterna. Né? Motivar o filho com garra, estando junto, acompanhando, incentivando. Quantos de nós já levamos nossos filhos pela primeira vez a um jogo de futebol? Quantos de nós lembramos com carinho quando os nossos pais nos levaram a um jogo pela primeira vez? Lembramos das dúvidas que tivemos? O que está acontecendo? Que jogo estranho é esse? Por que as pessoas estão gritando? Mas lá está o pai, para explicar, para dar a chupeta, o carinho, o surgimento da cumplicidade, a descoberta do amor pelas cores de um time, notar pela primeira vez o nervosismo e ser capaz também de consolar. Enfim, a seu ritmo, se misturar a massa, fazer igualzinho ao papai, aprender a celebrar um gol.
largar a chupeta e gritar para se sentir parte da torcida. Que sensação! No segundo gol, agora mais experiente, ir mais longe, saborear o momento. Finalmente entender o que é isso que chamam de futebol. Ficar totalmente alucinado. Cantar, liberar as tensões, ter a sorte de vencer. Pai e filho, juntos, na primeira vez mais feliz do mundo. E no apito final, comemorar mais que uma vitória. Jogadores nem sabem, mas naquela noite, naquele cantinho da multidão, a cumplicidade entre pai e filho permitiu nascer mais um apaixonado pelo futebol. Nós do Esporte Espetacular também achamos que é assim, é desse jeito que o futebol deve ser encarado e desfrutado, como um simples jogo, claro, como diversão, sim, mas também e acima de tudo, como uma oportunidade de união entre pais e filhos, união de amigos, de completos desconhecidos, união de gente. Nem precisa usar as mesmas cores, nem cantar a mesma música, nem falar a mesma língua. O Brasil costuma mostrar ao mundo, em variados flagrantes de felicidade, os exemplos dessa convivência. Violência não combina com nossos estádios há muito tempo. O futebol é uma fonte inesgotável de experiência. Uma fonte que encanta exatamente pela capacidade de emocionar. Que o futebol seja sempre tudo isso. E apenas isso. É assim que incentivamos nossos filhos a seguirem Jesus Cristo? A serem seus discípulos? A buscar a vida eterna? Assim que amamos a nossa igreja, incentivamos nossos filhos a amá-la e a participar da comunidade? É assim que você traz o seu filho para a missa? Entenderam? Esse filme disse tudo. Como é que seu filho vai assumir Jesus Cristo se você não assume? Como é que ele vai amar algo que ele não sente, não conhece, se o pai e a mãe não ajudam? É muito importante que o pai e a mãe ajudem, incentivem o filho, para que ele se encontre com Deus, para que ele experimente esse amor de Deus, para que experimente a vida eterna prometida por Jesus Cristo. E a igreja nos coloca assim que, nesse documento que eu falei no comecinho, no parágrafo 278, o mínimo de participação. Né? Como é que eu faço para participar na igreja? O mínimo, para dizer que eu sou cristão. Primeiro, está em vermelhinho, participação na assembleia, no templo, sacrifício, é a missa. Uma vez por semana eu vou na missa. Segundo, liturgia da palavra, a sinagoga, a palavra de Deus, a Lexio Divina. Na verdade, as duas coisas estão na missa também hoje. No templo de Jesus tinha o templo e a sinagoga. No templo, o sacrifício e na sinagoga, a palavra de Deus. Temos que ter as duas coisas. Na missa temos um pouco de cada uma, tá? Mas o destaque é do sacrifício, do templo, da entrega de Jesus que morre por nós, que perdoa nossos pecados. Mas é importante, estuda a palavra de Deus, que é a Lexio Divina, que significa leitura orante da Bíblia, da palavra de Deus. Leitura orante, leitura divina da palavra de Deus, se encontrar com a palavra. Depois, confissão anual. Se eu não venho, tem que confessar uma vez por ano, pelo menos. Então, vir na missa todo final de semana, se confessar pelo menos uma vez por ano, pelo menos uma vez por ano. O dízimo, por isso não cobraremos taxa. Cada família se torna dizimista fazendo a sua colaboração mensal. Então eu colaboro com aquilo que eu estou participando. E as pastorais, fazer um serviço ou alguma coisa. Então aqui diz o documento Aparecida, são as coisas mínimas para que você possa participar. Nós vamos colocar pelo menos 3 aqui, exigindo a catequese, 3 pelo menos. Primeiro, a vermelhinha lá, participação na missa final de semana, todo final de semana. Segundo, que você se confesse uma vez por ano, está em laranjinha, e que você pague o dízimo.
Pagar o dízimo, colaborar, participar. Não é a comunidade? Se você vai num clube, se vai num lugar, se você mora num apartamento, não tem que pagar o condomínio? Você não tem que ajudar, não tem que colaborar? Se põe uma faculdade, um curso, tem que pagar mensalidade e assim por diante? Você colabora com aquele grupo, com aquela comunidade, com aquele serviço prestado. Então é fundamental. Tá? Então por isso vamos fazer. E as pastorais fica livre para cada um. Todo mundo é convidado a fazer pastorais, a trabalhar dentro da igreja ou fora da igreja. Tá? Então é assim que coloca a igreja que nós vamos fazer. Mas pelo menos as 3 coisas. Missa dominical, uma vez por semana, a confissão anual, pelo menos uma vez por ano, e mensalmente a minha colaboração com o dízimo. Quanto vale o dízimo? Não sei. Quanto vale a sua fé? Quanto é importante ter Jesus Cristo? Igual lá do futebol? Ou Jesus Cristo não vale nada? Você vai dar quanto por mês de dízimo? 10 reais? 20, 50, 100, 1.000 reais por mês? 500 reais por mês? 300, 400 por mês? Quanto você vai dar de dízimo? Quanto você recebe? Dízimo significa 10% do seu salário. Mas quanto você vai dar? 5%, 10%, 3%, 1%, 0,1%? Quanto você vai colaborar com a comunidade? Se os sacramentos da iniciação cristã é para introduzir na comunidade, eu tenho que manter a comunidade. E como é que eu mantenho com essas 3 coisas? Eu venho na missa todo final de semana, eu me confesso uma vez por ano, eu colaboro com o dízimo. Tá? É assim que nós faremos. Por isso que todo mundo na catequese, então, cada família vai receber um carnezinho desse jeito. Vamos ter o carnezinho marcadinho com o seu nome e a sua contribuição mensal. Não vamos dizer quanto você tem que colaborar. Está no seu coração. Mas colabore de acordo com a sua possibilidade e colabore de acordo com aquilo que Deus tocou no seu coração. Né? Não é uma coisa qualquer. Quanto que vale? Quanto está disposto a investir no seu filho, seja criancinha, seja catequese da crisma, em você mesmo, catequese de adulto? Quanto que você quer investir na igreja, na comunidade? Tá? Então seja fiel, faça a sua colaboração. E aqui um pouquinho de comunidade para terminar, porque falou mistagogia, viver em comunidade. Quais as comunidades nós temos nessa paróquia? Nós temos a Apostolado da Oração, uma comunidade. Temos a RCC, Renovação Carismática Católica. Temos a comunidade de jovens, Regnum Christi. Temos o Caminho Neocatecumenal. Temos as equipes Nossa Senhora. Temos o ECC, Encontro Casais com Cristo. Temos o Terço dos Homens, Mães que Oram e a Lexio Divina, a leitura orante da Bíblia. E podemos criar outro grupo. E comunidade de crianças também, que nós começamos agora. E podemos criar comunidade de jovens e assim por diante. Tá bom? Então, muito importante a vivência, a experiência de comunidade. Então, reveja esse vídeo antes de fazer a sua inscrição, para que você possa entender qual é a proposta que a igreja faz para você e para a sua família.